FutureCon 2015. Acompanhe a cobertura completa no Canaltech. Você usa dispositivos móveis para acessar seus dados bancários? Bom, talvez a resposta aqui entre as pessoas que estão assistindo esse vídeo, que estão muito interessadas em tecnologia, seja quase todo mundo falando que sim. Mas um dado curioso de uma pesquisa recente da Amdocs diz que 60% dos brasileiros ainda não utilizam esses serviços. Para falar sobre isso e também outros dados interessantes da pesquisa, converso agora com o Renato Ossato, ele é VP da Amdocs para América Latina e Caribe. Obrigado pela presença, Renato. Obrigado, Igor. Esse dado que eu falei, 60% das pessoas não usam dispositivos móveis para acessar as contas bancárias, né? Como você lê esse dado? Não é um número muito alto de pessoas? Olha, eu acho que você tem que considerar alguns fatores em torno desse número. A primeira coisa é que sim, é verdade que no Brasil existe uma grande penetração hoje dos smartphones e ele tem avançado rapidamente para isso. Então você imagina que o seu telefone hoje poderia ser utilizado para outras coisas, inclusive para serviços bancários. Mas a verdade é que a pesquisa também mostra um outro fato interessante. Segundo a pesquisa, 26% das pessoas, um pouco menos de 30%, ainda guardam o dinheiro em casa, embaixo do colchão, embaixo do travesseiro, etc. Então, na verdade, se você pensar bem, não são todas as pessoas que adotam, né, a tecnologia como um meio para movimentar o seu dinheiro. Ainda na pesquisa, um outro dado era o que levaria as pessoas a utilizar os meios, os meios móveis para tratar com o dinheiro, né, para fazer transações bancárias. E o que a gente tem como resposta? Esse é um outro fato muito interessante. A maioria das pessoas tem dito, no caso de pessoas que são bancarizadas, né, 47% delas dizem que um dos motivos pelas quais eles não utilizam o celular é justamente a confiança, ou seja, que elas acham que o celular não é seguro, certo? Apesar de todos saberem que num celular, que é praticamente um computador, você pode colocar todo tipo de encriptação, você pode colocar todo tipo de segurança, softwares inteligentes, né, para evitar qualquer problema em roubo, perda ou mesmo, né, acessos ilegais. Tá? Essa é a primeira coisa interessante. Mas a segunda coisa interessante é que as pessoas também dizem que não é suficientemente conveniente, ou seja, que eu posso utilizar em todo lugar. Eu não saberia dizer para você por que elas disseram isso, mas é exatamente a mesma quantidade. Eu imaginaria que hoje assuntos que são típicos do nosso mercado brasileiro, como cobertura, né, a falta de cobertura ou o uso de Wi-Fi, etc., podem ter levado as pessoas a pensarem assim, porque o que existe de mais móvel ou de mais disponível do que o seu celular hoje em dia? Você leva para todo lugar. Sim. Agora, a coisa mais interessante também é que, vamos supor que você consiga convencer as pessoas a utilizar o celular em qualquer lugar e que ele é seguro. Sabe por que as pessoas não deixariam de usar o seu banco para fazer transações móveis? Porque elas dizem que para fazer isso, elas gostariam de receber algum tipo de recompensa. 40% dessas pessoas dizem, olha, tá bom, se você me der, além de tudo isso, alguma recompensa, eu acho que eu vou passar a utilizar o Electronic Wallet. Mas existe isso em algum lugar do mundo, esse tipo de... Um plano de recompensas? Olha, eu diria que eu nunca vi um plano de recompensas. Então. Agora, se você pensar bem, os bancos têm cartão de crédito, as empresas de telecomunicações. Então, eu fico pensando que realmente as pessoas têm uma expectativa que já foi setada, né, que já foi definida há muito tempo atrás, que é, se você quer alguma coisa de mim, alguma informação de mim, ou quer que eu utilize o seu serviço, por favor, qual é a contrapartida para você, além do próprio serviço? Mas não seria comodidade, não seria facilidade? É verdade, mas todo banco, todo cartão de crédito não te fala a mesma coisa? É verdade. Então, se você for pensar bem, uma pessoa, digamos assim, que hoje poderia ter isso, né, poderia ter o Electronic Wallet, também é assediado pela empresa de cartão de crédito, pelo banco, etc. Então você precisa ter um diferencial. Agora, se você resolver todos esses problemas aqui, eu acho que o grande problema que vai aparecer na frente da gente é realmente o modelo de negócios. Pensa bem, todas as nossas outras experiências, a gente tem feito trabalhos na Filipinas, na Índia, em alguns países da América Latina. A grande diferença, ou o grande fator que leva a um modelo dar certo ou não, é exatamente a qualidade e o tipo de modelo. Por exemplo, se você olhar hoje em Mobile Financial Services, ele não é só um mecanismo eletrônico para guardar dinheiro. Ele é um mecanismo para bancarizar você. Se você for olhar, por exemplo, na África e na Ásia, além do fato de você ser um wallet, você também é um mecanismo para você receber, por exemplo, empréstimos.
para você fazer transferência de dinheiro. E isso é curioso, assim, como que você colocaria o Brasil nesse mercado? Porque você acabou de falar a África. A África, em países subdesenvolvidos, M-Payment é muito grande, né? É claro, é verdade. Mas pensa bem. É claro. Por que é claro? Olha só, eu acho que assim, nesses lugares, se você olhar o que eles fizeram, eles juntaram comunidades, cooperativas. Então imagina assim no caso do Brasil. Se você pensar num modelo de negócio, por exemplo, no interior de São Paulo, dos agricultores, você pegando alguns agricultores numa cooperativa, são vários agricultores, querendo vender em São Paulo os seus legumes, suas hortaliças, etc. Que forma seria mais fácil de fazer isso do que se ele pudesse receber o seu pedido, o pagamento no celular, que está sempre com ele, e poder pagar também os fornecedores dele. Por exemplo, o cara que vende adubo na lojinha, ou o cara que vende a gasolina para ele colocar no trator dele. Então, quando você cria um modelo, ou na verdade a comunidade, essa discussão sobre Mobile Financial Services começa a fazer um pouco mais de sentido para essas coisas. Então, é assim, o modelo para mim é importante. Não só porque ele tem uma utilidade, como a gente fala de microloans, né? Ou empréstimos na Índia, ou essa transação que eu acabei de falar, que tem gente que faz isso nas Filipinas, mas especialmente porque ele cria a massa crítica inicial. Porque depois que você fez isso, qual é a dificuldade de você adicionar o bar da esquina, ou o supermercado da esquina, para essa comunidade? E essa comunidade vai fazer parte da cidade. Entendeu? Então, acho que o modelo também é importante para esse crescimento. Em outras palavras, oportunidade gigante aí nesse mercado. Uma oportunidade gigante e a gente está precisando, na verdade, juntar as pessoas que fazem parte dessa comunidade, desse ecossistema, para fazer efetivamente uma discussão que ajude não só a indústria, mas ajude o Brasil a crescer e incluir mais pessoas nesse mundo bancarizado. Voltando um pouco naquela questão, quando você estava falando do retorno, o que eu vou ganhar em troca ao usar o M-Wallet? Tem uma outra informação na pesquisa que é, se eu tivesse baixas taxas de transação, segurança, facilidade de utilização, utilizar o serviço em qualquer lugar. São questões que encorajariam o brasileiro a usar mais isso. Exato, né? Exato. Mas se você olhar aqui, tem um dado mais interessante. Você vê como é interessante essa questão da recompensa. Na nossa pesquisa também aparece, a pesquisa mostra que a recompensa faz sentido para a pessoa que já é bancarizada. Olha para outra coluna, para a pessoa que não é bancarizada. A recompensa tem um efeito muito menor. Só 18% delas pediriam uma recompensa. Ou seja, para esse pessoal ter o serviço já seria uma recompensa por si só. Sim. Então, novamente, é a oportunidade que existe e que você, de novo, fica claro que você não precisaria gastar muito dinheiro, desde que você ofereça o serviço básico para ela. Mas agora, para promover o próximo grau de crescimento, o que as telecoms precisam, como que o mercado como um todo precisa evoluir para isso? Eu acho que assim, o Brasil já tem algumas experiências rodando, tá? Eu acho que para a gente poder fazer o segundo passo, a gente precisa fazer duas coisas importantes. Primeiro, a gente precisa criar esses modelos de negócio que a gente estava falando. Você tem a plataforma para fazer a coisa básica? Tem, só que você não tem um modelo de negócio. Mas a segunda coisa importante é você precisa implementar plataformas muito mais robustas para fazer isso funcionar bem numa escala muito maior. Porque veja bem, é dinheiro. Eu posso pensar que as empresas possam fazer experiência ou ter sistemas pequenos e rudimentares quando você está falando de 1000 usuários. Quando você fala num país que nem o Brasil, né, que já tem penetração acima de 100% e que, como você mesmo bem lembrou, né, smartphones estão ficando cada vez mais comuns, né, você dizer para a pessoa que você está fazendo o controle do saldo bancário com alguma coisa parecida com Excel não é exatamente uma coisa boa, né? Então, por exemplo, eu vou te falar mais uma coisa. A gente acabou de ganhar um prêmio da Frost & Sullivan, justamente aqui na América Latina, da melhor plataforma para MFS. Quando eles dizem melhor, eles não querem dizer que é uma plataforma bonita, etc. Eles estão dizendo o seguinte, que é uma plataforma segura, ela é eficiente e rica em funcionalidades. Então, com tudo isso daqui, você imagina qual é a capacidade que a operadora tem de oferecer serviço para o mercado. Porque, de novo, o mercado não é só pôr e tirar dinheiro. Sim. É como a gente falou da comunidade. Eu tenho que ter a capacidade de fazer transferência de dinheiro, eu tenho que manter o saldo de tudo isso, tem que ter um controle e, no caso do Brasil, né, o Banco Central vê tudo, né? Com certeza. Beleza, Renato, muito obrigado pela conversa. Eu é que agradeço a oportunidade. Falar com você. Foi um prazer meu.